Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Eu queria um favor de quem está aqui já comigo conectado, porque eles mudaram a configuração. Eu queria saber, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Está tudo ok na transmissão? Porque tivemos algumas mudanças aqui no estúdio do YouTube. André, boa noite. Tá me vendo e ouvindo bem? Dona Vera, Norminha, Suzana, boa noite para vocês. Respondam para mim aqui no chat, né? E nessa noite de quinta-feira. Ótimo, então, ótimo. Agora eu já estou vendo o seu Paulo. André, muito obrigada por responder. Osanira, boa noite. Que bom, então. Ótimo. Eu demorei um pouquinho mais a configurar, porque mudou aqui uma configuração do estúdio do YouTube, né? Que bom, então, que nós estamos conseguindo nos conectar. Vamos, então, nesse momento, nos conectarmos ao nosso querido Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por este momento tão maravilhoso, em que recebemos as luzes que vêm do alto, diretamente das mãos de Jesus, envolvendo todos nós aqui conectados, envolvendo os nossos familiares, os nossos lares, deixando a todos nós mais cientes, né, desta respiração, da vida, destas células que compõem o nosso corpo recebendo essa luz, e que nós nos sintamos mais preparados para viver os momentos de cada dia, de cada hora do nosso dia, de cada decisão, de cada atitude que devemos escolher diante das alegrias, diante das adversidades, da saúde, da doença. Então, que nós possamos irmos sendo trabalhados energeticamente, espiritualmente, com essa ajuda divina, né? Então, vamos rogar que Jesus esteja nos intuindo, nos abençoando hoje e sempre. O livro que nós vamos estudar hoje é esse aqui, Meditações Diárias, correto? Este livro, ele é autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tem um capítulo cujo nome é Desobsessão Sempre, né? Desobsessão Sempre. Vamos ver o que o André Luiz tem a dizer sobre isso, né? Se você aspira a receber, procure dar. Se deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos semelhantes. Se quer auxílio, auxilie. Se guarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-nos por dentro, a fim de saber se não estamos em condições de estender este mal. Se esperamos desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de verdade, de todo o coração, as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os seus companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer a luz. Texto muito importante esse, né, para a nossa reflexão. Porque, gente,
Essas leituras que nós temos tido no estudo de oração nos levam sempre, ao final, a uma reflexão. Depende de nós. Nós somos arquitetos do nosso destino. Depende de nós, do nosso livre-arbítrio, a escolha de quem queremos ser. Qual a história que nós queremos deixar escrito nesta vida? Como que seremos lembrados? Como que está sendo o nosso papel perante os familiares, os amigos? Todas essas mensagens que nós temos estudado nestes quase mais de 1 ano e meio de estudo e oração, leva a uma reflexão de que nós não podemos ser algozes de nós mesmos e nem algozes de ninguém. Todas as reflexões levam à necessidade que nós temos de aprender a amar e a perdoar, de aprender a ser luz, porque das trevas viemos. Viemos das trevas da ignorância, da maldade, da agressividade, da violência, as trevas que construímos ao longo de inúmeras vidas. E agora nós estamos sendo insistentemente, repetidamente, convidados a servir, convidados a amar, convidados a respeitar o outro. E mais que isso, não fazermos isso apenas com quem amamos, mas principalmente com os que nos ferem, com os que nos magoam, com aqueles que nos distratam. E isso é um ensinamento muito difícil. Talvez seja isso um dos ensinamentos mais difíceis dentro da doutrina espírita, porque eles batem constantemente nesta tecla, como se fosse uma música de uma nota só. Seja luz. E essa lição de André Luiz, ela vem complementar exatamente esses ensinamentos. Olhem o título, Desobsessão Sempre, né? O que é uma desobsessão, né? O desobsessão é o nome dado a um tratamento de um processo obsessivo. E o que é um processo obsessivo para nós? Quando uma pessoa está sofrendo influência prejudicial, uma influência que chega a ser uma interferência de espíritos encarnados ou desencarnados. Então, o que é esse processo obsessivo? São relações que não são de amor. Às vezes a relação de apego é tão forte. Às vezes eu confundo o amor com posse e viro aquele obsessor encarnado de ciúme, de controle, achando que é amor, envolto numa paixão desmedida. E aí eu passo a atormentar a vida do outro, que eu acho que eu amo, mas que na realidade é uma relação de codependência, em que eu me coloco dependente deste outro, sugando as energias desse outro e exigindo presença, atenção e tudo mais. Esta obsessão, ela pode acontecer entre dois espíritos encarnados, quando um, literalmente, inferniza a vida do outro, transforma a vida do outro no inferno, né? Essa obsessão, ela pode ser de um desencarnado para com o encarnado. Quando o espírito desencarna, fica próximo e fica nessa relação, que não é de amor, mas que é de posse, muitas vezes de ódio, de vingança, tentando prejudicar o outro. A desobsessão pode acontecer de um encarnado para alguém desencarnado, né? Quando, por exemplo, eu não aceito a morte do outro,
e fico clamando, chorando, exigindo a presença, eu estou obsediando aquele que se foi e não estou dando para ele a oportunidade de se reequilibrar, de descansar das tarefas da terra e de reerguer-se e recomeçar uma nova vida no plano espiritual. Então, relembrando, a obsessão ocorre de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e o último tipo, de um desencarnado para outro desencarnado, que são as perseguições que acontecem no plano espiritual, né? Todos dois sem a vida do corpo físico, mas acontecendo aquilo ali. Qualquer que seja a relação de obsessão que eu esteja vivenciando, existe uma vinculação energética. Essa vinculação energética, ela prejudica quem odeia e quem recebe o ódio. Ela prejudica quem está se sentindo magoado e quem magoou. E às vezes a gente não se dá conta, porque neste processo, inúmeras vezes, eu exijo do outro uma deferência, uma atenção. Às vezes eu exijo amor, às vezes eu exijo educação, bondade, e nós somos ótimos em exigir. Mas dificilmente nós exigimos de nós. Por isso que Jesus, né, falava da trave no olho do argueiro, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Eu justifico o meu desequilíbrio, mas, ao mesmo tempo, eu continuo alimentando o desequilíbrio do outro, né? Então, existe o passe de desobsessão. É aquele passe em que a pessoa vai estar auxiliando, né, o irmão que esteja num processo de desobsessão, né? Então, normalmente neste passe as energias são revigoradas, mas olha só, não existe um milagre. A pessoa obsediada precisa de participar do processo. Aquela história que a gente escuta, reza lá para mim, minha vida está dando tudo errado? Não. Vamos rezar juntos. Porque rezar para o outro e o outro não participar da mudança, não vai resolver muito, né? Se o processo é comigo, eu preciso de estar. Olha só, eu de repente machuquei o meu dedão, tá saindo sangue. Eu falo para o outro, engessa seu dedo aí, faz um curativo no seu dedo, por favor. Não faço isso. Por que eu tenho que pedir prece assim? Não. Eu tenho que participar do processo curativo, é o meu dedo que está machucado. Então, num processo de obsessão, num processo de doença física, emocional, espiritual, eu tenho que participar destes processos que dizem respeito a mim, entende? E tem um outro tipo de obsessão, que é a auto-obsessão. Quando eu mesmo fico me obsediando com pensamentos de menos-valia, de baixa autoestima, com pensamentos de medo, onde eu acho que eu sou fraco, com pensamentos persecutórios, onde eu acho que as pessoas estão me perseguindo. Quando eu me vitimizo e acho que ninguém me ama, ninguém me compreende, eu sou solitário. Quando eu acho que eu não consigo fazer as coisas, então eu estou num processo auto-obsessivo. Se eu permanecer neste pensamento, alimentando isso, faz mal demais para todos nós. Então, diante desses 5 tipos de obsessão que eu falei para vocês, vou repetir de forma didática. Obsessão de encarnado para encarnado, de um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para o encarnado, de desencarnado para desencarnado e a auto-obsessão. E são processos que muitas vezes começam e nós nem percebemos. Porque chega aquele irmãozinho aqui e te dá uma ideia. Você viu? Né?
você cumprimentou ele e ele te olhou com a cara esquisita, né? Olha, é capaz que ele não gosta de você e vai falar mal de você para o seu chefe. Aí, se você tem uma baixa autoestima, você escuta e começa com aquele pensamento repetitivo. Sem perceber, você entrou num processo obsessivo, né? Quando eu fico acreditando, faça isso, nossa, mas eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, porque eu sou muito feio, porque não sei o quê. Então, eu nunca consigo arranjar ninguém que goste de mim, ninguém me ama. Eu começo com processos obsessivos complicados, né? E processos obsessivos, eles começam no plano perispiritual, mas se intensos e não tratados, eles atingem o corpo físico e promovem doenças complicadas, doenças cerebrais, doenças no movimento do corpo, doenças emocionais, físicas, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, porque nós precisamos de cuidar da nossa saúde. E como somos seres integrais, a nossa saúde só vai ser completa se espiritualmente nós estivermos bem. Aí eu falo para alguém, você precisa de parar de fumar, porque o seu pulmão está começando a dar sinais de estresse devido ao cigarro. Se você quer realmente se curar, você precisa de parar de fumar. Agora, se você justificar, não, mas eu fumava 30 cigarros por dia, agora eu estou fumando 10. Você ainda vai estar alimentando um problema, né? Melhorou sim, mas ainda não pode estabelecer a cura. Entende? Então, nós precisamos de ficar atentos nos processos de saúde física, emocional e espiritual. Se eu não consigo deixar de pensar negativo sobre mim, eu preciso muitas vezes de trabalhar isso numa terapia. Então, eu preciso de ir para o centro, sim, de participar de uma reunião que seja virtual, sim, eu preciso de ir na terapia, sim, e inúmeras vezes eu preciso de ir a um bom psiquiatra, porque os processos obsessivos, e quem disse isso foi Divaldo Franco, em um congresso que eu estava. Uma mulher perguntou para ele, Divaldo, eu tenho uma dúvida. Se a gente sabe que aquela pessoa está num processo obsessivo, ou se nós nos reconhecemos, olha, nós estamos enfrentando um processo obsessivo, por que eu preciso de ir no psiquiatra se o fundo é espiritual? Aí Divaldo respondeu, porque o processo obsessivo, aquela energia constante naquele órgão de fragilidade que você tem, aquele espírito que fica ali mandando aquela energia constante para você, né? Ele chega um momento que ele atinge o seu físico. Então, as inúmeras obsessões, eles atingem a nossa parte cerebral, o nosso raciocínio, a nossa memória, as nossas emoções. Então, quando a gente vai a um bom psiquiatra, aquele medicamento começa a servir como um escudo protetor para que aquelas ações não atinjam tanto o órgão como atingiria sem o medicamento, entendeu? Então, por isso, nós precisamos de estar atentos. Mas, André Luiz traz aqui o seguinte, desobsessão sempre. Desobsessão não é falar assim, o Chico brincava, chegava a gente para ele e falava assim, Chico, eu tô triste porque eu tô com obsessor, descobri que eu tô com obsessor. Ele leva, só uma irmã, às vezes eu tô com 3, 4 de uma vez só. Então, assim, nós precisamos de ter a noção de que estamos sempre em contato com irmãos desencarnados, encarnados, em desequilíbrio. Outras vezes nós estamos desequilibrados. Os processos de obsessão estão acontecendo sempre, mas nós precisamos de estar atuantes na desobsessão.
Então, o André Luiz nos dá algumas dicas para a gente não alimentar o processo obsessivo, né? Porque o processo obsessivo, aqui, né? O amor une, o ódio algema. Então, o processo obsessivo vai tentar tirar essa relação, essa algema que une dois ou mais espíritos. Porque às vezes tem um grupo de obsessores atrás de alguém, né? Tem isso ainda. Então, olha aqui. Primeira coisa que o André Luiz fala: se você deseja receber algo de alguém, primeiro procure dar. Se você quer que o outro te ame, ame com sinceridade os seus semelhantes e não de forma falsa, né? Para conquistar só pela aparência. Se você quer que alguém te compreenda, compreenda quem te cerca. Se você percebe o mal por fora de alguém, uma pessoa realizando uma ação má, por exemplo, né? Você vê alguém agressivo, vamos olhar dentro de nós para ver se a gente também consegue evitar que esse mal nos atinja. E se a gente percebe a gente fazendo algo que não seja bom, que nós não deixemos esse mal fazer morada no nosso coração. Vamos expulsar ele logo do nosso coração. Se você espera desculpas quando você erra, quando você agride, quando você faz alguma coisa, né? Esquece as faltas dos outros, mas esquece de verdade. Porque como o outro falha, você também falha. E o próprio Pai Nosso diz, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? Então, o que acontece? Nós precisamos de colocar isso em prática, de começar a perdoar, de saber que o outro não é a gente, que o outro tem problemas que a gente desconhece, que o outro muitas vezes não está em condições de entabular um diálogo, que o outro às vezes não está em condições de nos ajudar a fazer uma mudança de casa, né? O outro às vezes não está em condições de trabalhar. Nós não sabemos da vida do outro, nós não podemos julgar, né? E quando a gente erra, a gente quer logo o perdão divino. Ai, meu Deus, me perdoa, eu não sabia, a gente justifica tudo. Quando o erro é do outro, a gente sempre passa de uma forma mais de cobrança mais intensa, né? A gente cobra do outro mais intensamente do que cobramos de nós. E aí, André Luiz continua. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra. E eu vou aumentar algo mais. Silenciemos a palavra e engessemos o nosso dedinho. Porque hoje, como estamos numa era virtual, inúmeras vezes eu não falo com a voz, mas eu falo com os dedos teclando mensagens. Eu brinco muito com as minhas pacientes, com os meus pacientes e falo: se você não está bem, desliga o celular. E principalmente quando você sai para beber, porque senão você pode digitar ali alguma coisa que você vai se arrepender pelo resto da vida, não é mesmo? Então nós temos que tomar cuidado com essa impulsividade no digitar. Nós temos que tomar cuidado com a impulsividade no falar. Então, se nós estamos irritados, destemperados, silenciemos e esperemos passar a tormenta da ira. Depois, que vergonha, hein? A gente fala algo, digita algo, quando aquilo passa, meu Deus, que vergonha que a gente fica, né? Por que eu fui escrever aquilo? E agora, dependendo, dá para apagar a mensagem, mas dependendo, não dá para apagar mais, né? Se for num grupo, dificilmente. Então, precisamos de... Porque isso pode gerar processos obsessivos, né? Complicados. Agora, olha que frase bonita de André Luiz. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Né? Vocês se lembram daquele quadro da Praça é Nossa, né? Acho que era um programa, não sei se era Praça é Nossa, né? Que a pessoa perguntava um absurdo e ele respondia um outro absurdo, né? Então,
Às vezes, nós fazemos perguntas muito indiscretas, horríveis para o outro. E quando o outro nos dá uma patada, aí a gente fica todo magoado, né? Por que perguntou? Por que entrou na intimidade do outro sem que o outro te desse autorização, né? Por que a gente joga uma raiva para cima do outro? Aí você tem a resposta que merece, né? Então aí a gente fica todo ofendido e vai estabelecer ali uma raiva. Só que quando a pergunta é mal feita, quando a pergunta vem com essa energia ruim, eu já estou estabelecendo uma vinculação. Eu só cutuquei a ferida do outro ali com uma vara. E aí o outro vai reagir. Porque se a gente cutuca o outro numa ferida, né, a gente vai levar uma resposta de volta. E aí nós nos fazemos de vítima. Ai, porque essa resposta, porque foi muito complicado, tal, né? Então nós estamos sempre querendo justificar. Mas prestemos atenção nisso. E André Luiz continua. Se sonha elevar-se, a vida está difícil, eu queria ser um espírito mais iluminado, eu queria passar logo dessa fase de provas e expiações. Eu só vou conseguir isso elevando os companheiros de vida, os familiares, os amigos, né? E para eu elevá-los, eu preciso de ter paciência de estar do lado deles. Se você se dispõe de tempo a perder, né? Com conversa fiada, com redes, né? Com questões de aplicativos, de redes, e fica lá perdendo tempo, querendo saber da vida dos outros e tudo mais ali, se gosta de uma fofoquinha. Então, se você tem um tempo para perder, para ficar no nada, então também ganhe seu tempo. Aproveite o seu tempo com trabalho e estudo, né? E a última frase de André Luiz fecha com chave de ouro isso tudo que ele nos ensinou. Porque tudo isso que eu falei é para tentar se esforçar do fundo do coração para fazer isso sempre, sempre. Porque se eu conseguir fazer isso sempre, eu vou estar num constante processo de desobsessão. E meu anjo da guarda vai ficar feliz comigo, a espiritualidade amiga, eu vou receber uma ajuda imensa, porque eles sabem do esforço que a gente faz. Olha como que André Luiz termina esse capítulo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra. Qual sombra? Da injúria, do preconceito, da raiva, da falta de fé, da ignorância, da violência, da estupidez, né? E ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Olha que coisa mais linda. Tem alguém que pode escrever essa frase aí para mim no chat? Ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Quem faz a luz somos nós. Somos nós que vamos fazer essa luz para nos livrarmos da própria sombra. Não adianta terceirizar, minha gente. Não adianta. O trabalho é nosso. Não adianta a gente querer que o processo de desobsessão venha. Ah, eu vou no centro fazer desobsessão, eu não mudo em nada a minha rotina, nem meu pensamento, e aí eu vou achar que eu vou melhorar? Não. Lê do engano. Eu preciso de participar do processo da cura. E a cura só se dá quando eu faço a luz. Porque quando eu faço a luz, eu me livro das trevas. Obrigada, Fátima. Né? Então, é isso que nós temos que pensar. Quantas vezes nós estamos alimentando com ração de primeira esse processo obsessivo, né? Então, nós precisamos de ter essa consciência. Se nós entramos no processo obsessivo, é porque nós permitimos de alguma forma. De alguma forma, nós estávamos neste mesmo padrão vibratório e permitimos a conexão com o outro.
que nos quer mal. Para que haja desobsessão, eu tenho que mudar o meu padrão vibratório, de sombra para luz, de ódio, mágoa, raiva, melindre para amor, de medo para fé, de tristeza para alegria, e assim, né? Então, essa conexão, quando eu estou fazendo isso que o André pediu, André Luiz nos ensinou, nós estamos fazendo o quê? Seguindo Jesus. Se eu estou seguindo Jesus, eu estou conectado com quem? Com a luz de Cristo. E o que é que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quando nós nos conectamos com Jesus, com quem que nós conectamos? Com todas as falanges do bem. Com Maria Santíssima, com nosso Pai. Então existirá uma conexão de amor infinita. Mas eu preciso de estar atento. E aí entra o vigiai e orai, para que eu dê conta de continuar atenta, para que eu consiga permanecer no padrão vibratório de luz e não de treva, de destemperança, né? É isso, a mensagem de hoje. Vamos nos desobsedar. Vamos praticar o processo de desobsessão continuamente nas nossas vidas. Não vamos alimentar as nossas trevas que ainda habitam no nosso coração. Não vamos alimentar as trevas daqueles que estão em desequilíbrio, nos provocando, sejam encarnados ou desencarnados. Não vamos aumentar as trevas de um processo de auto-obsessão, onde eu me destruo por falta de alto amor. Façamos o que Jesus nos pediu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Isso foi Jesus que nos pediu. Continuemos estudando, aprendendo e buscando em todos os instantes da nossa vida colocar em prática esses ensinamentos. E vamos comemorar cada vitória da luz. Cada vez que o nosso coração escolher a luz, vamos comemorar. É fácil ser espírita? Não. É maravilhoso ser espírita? Sim. Porque nós temos esse aprendizado de que depende de nós e nós precisamos de nos fortalecer para conseguir seguir adiante, cumprindo a missão de ser cristão, de ser espírita, de ser um homem e uma mulher de bem. Isso é que nós precisamos, ajudando este planeta a se tornar um mundo de regeneração, onde o amor vai imperar sobre qualquer forma de ódio. Essa é a missão de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos imensamente este momento em que estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de nossa Mãe Santíssima. Agradecemos a oportunidade de estudarmos e de aprendermos a ser luz em todos os momentos da nossa vida. Jesus, Mestre querido, o Senhor nos ensinou o maior dos mandamentos, nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos ensinou a viver com amor e nos ensinou a nos amar e a amar ao próximo. Obrigada, Jesus. Neste instante, nós unimos as nossas energias aqui, para somarmos essas energias e transmutarmos em medicamento para todos nós, para as nossas almas cansadas,
para os nossos corpos que necessitam desta energia, para continuarmos vencendo as adversidades e nos fortalecendo para aquelas que ainda virão, mas também para que possamos sentir verdadeiramente os momentos de luz, o amor a nós enviado, o amor por nós sentido, em todos os momentos da nossa vida. Jesus, nós te rogamos que nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos familiares encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos amigos encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos ancestrais. Abençoe os nossos descendentes. E hoje em especial te pedimos por aqueles irmãos que se encontram doentes do corpo, da alma e da mente. Quer estejam em leitos de dores nas suas casas, quer em instituições ou nas ruas. Que o Senhor envie as suas falanges de luz para cuidar de todos os nossos irmãos. Que nós aprendamos a não julgar aqueles que cruzam o nosso caminho. Que nós possamos dar ao invés de pedir. Que nós possamos ser a fortaleza, o ombro amigo, ao invés de apenas esperar do outro. Que nós possamos aprender que essa fonte de luz encontra-se dentro de nós. Nesta sementinha de luz, nos nossos corações, herdeiros do nosso Pai Celestial. Dai-nos a força necessária para seguirmos em frente, rumo à luz, à regeneração. Pedimos que os nossos irmãozinhos que se encontram conosco, ainda presos ao ódio, à ignorância, que possam ser acolhidos pelas falanges de luz e levados às escolas e hospitais dos grandes centros de ajuda no plano espiritual. Rogamos para que toda casa de oração que verdadeiramente busca seguir Jesus e o nosso Pai, sejam amparadas pela espiritualidade amiga como hospitais que nos acolhem também. E que nós possamos visualizar cada um de nós envolto em uma luz linda, azul, sentindo essa paz que envolve o nosso coração. Que possamos visualizar a nossa casa envolta numa luz. E essa luz se expandindo, envolvendo o nosso bairro, a nossa cidade. Que possamos imaginar o Brasil envolto em muita luz. E essa luz se expandindo mais ainda. E que possamos visualizar este planeta Terra. Este mundo ainda de provas e expiações envolto em muita luz. Para que possamos no futuro habitarmos este mundo de regeneração que chega. Hoje em especial, Jesus, queremos te pedir que todos nós juntos possamos vibrar pelo nosso querido Divaldo Franco, que encontra-se em tratamento no hospital para retirada de cálculo renal. Que os bons espíritos o assistam na cirurgia e que o nosso querido Di continue conosco, sendo um farol nas nossas vidas, dando o seu exemplo de espírita, de cristão. Nós agradecemos muito toda a ajuda prestada pelo Di, com seus livros maravilhosos, suas palestras esclarecedoras. E que todo o bem o envolva. Que a falange
de Joana de Ângeles, de Francisco de Assis, possam estar envolvendo o nosso querido dia. E vamos, nesse momento, agradecendo por estarmos aqui reunidos, finalizar a nossa prece dizendo: graças a Deus, graças à nossa Mãe Santíssima, graças a Jesus. Que assim seja. Meus amigos, obrigada por estarem aqui mais um dia conosco. Por favor, deem like quem gostar do estudo e oração, quem gostou do estudo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, divulguem o nosso canal para que possamos juntos fazer essa corrente crescer e sermos muitos orando por todos nós, orando pelo nosso país, pelo mundo, orando por todos aqueles que nos são caros e por todos aqueles que ainda necessitam de muita oração. Que nós tenhamos uma noite maravilhosa de descanso, de sono reparador, que tenhamos uma sexta maravilhosa de trabalho, de aprendizado, e que nós possamos amanhã, sexta-feira, nos encontrarmos aqui às 18 horas, plenos de alegria, por estarmos aqui nessa corrente de almas afins, juntinhos, fazendo bem e recebendo bem. Uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer.